houve uma grande repercussão aí nas mídias, todas elas, com relação ao caso da Paula Fernandes e do Andrea Bocelli, né, que fez alguns shows aqui no Brasil, né, e contou com a participação aí desta cantora sertaneja, né, em uma das suas apresentações. E em determinado momento da apresentação, ela simplesmente se calou, não falou mais nada, não cantou mais nada, né? Muitas pessoas acharam isso estranho, né? E ela soltou uma nota depois dizendo que a soprano que deveria fazer aquela parte, primeiro, era um dueto, não um trio cantando, era um dueto entre ela e o Andrea Bocelli. Então ela já colocou uma terceira pessoa no meio ali, dizendo que ela havia ficado doente, né? E não compareceu, e a Paula Fernandes não havia ensaiado a parte desta soprano, desta terceira pessoa. A soprano que ela citou, né, lançou uma nota aí nas redes sociais dizendo o seguinte: eu não fiquei doente coisa nenhuma, nem estava escalada para cantar, era um dueto, era ela e o Andrea Bocelli, eu não deveria e não participei. Então o que ela está falando não é verdade. E outra coisa, eu estava presente e vi que tanto a Paula Fernandes quanto a Anitta, que também se apresentou com a Andrea Bocelli, chegaram ensaiando ainda a letra numa folha de papel antes da apresentação, né? Aí a Paula Fernandes, né, lançou uma tréplica aí dizendo o seguinte: ela está equivocada, não é isso que ocorreu, não é assim, enfim, tentando aí, gaguejou, assim como eu gaguejei agora, ela gaguejou na resposta também, e já começou a ficar muito feio, né? O que eu acho muito interessante nesse aspecto, né, nesse assunto, é o seguinte: primeiro, a Paula Fernandes, por mais que ela ali tenha seu timbre de voz, um timbre interessante para cantar o sertanejo, tem algum sucesso. A Anitta, para mim, nem cantar muito bem canta, enfim, porque elas foram escaladas para cantar com um tenor como o Andrea Bocelli, né? Uma voz tão marcante assim, né? Enfim, é o que resta da cultura do nosso país, né? É a Anitta, uma funkeira aí, de funkeira para baixo, e Paula Fernandes aí, que para mim não tem muita personalidade, não é muito carismática, né? Então isso foi um assunto aí muito citado. Outro assunto é a prisão do Paulo Cunha, né? Já era esperado, né? Mas eu acho que pegaram ele um pouco antes do que ele imaginava, né? Então hoje à tarde, hoje é dia 19 de outubro, né? Ele foi aí preso preventivamente porque, segundo, né, o PGR, né, ele exerce ainda muita influência política e poderia se beneficiar dessa influência para obstruir as investigações. Para mim, uma decisão muito acertada, né? Se ele é réu, se ele está sendo investigado e já é réu, né, na operação, então realmente eu acho que uma pessoa do nível dele deve ser mantida, né, em prisão preventiva, né? E o último assunto aí que eu quero citar bem rapidamente é a questão dos alunos aí que estão ocupando as escolas ainda em oposição à questão da reforma do ensino médio. Então tem algumas escolas que ainda estão ocupadas por alunos, né? E o MEC lançou agora uma nota dizendo o seguinte: se eles não deixarem essas escolas, estas escolas e as pessoas, né, os candidatos que estiverem cuja indicação para a execução da prova for nessa determinada escola, ficarão sem a prova do Enem, que ocorrerá nos próximos dias aí, nos primeiros dias de novembro, para ver se mobiliza esses jovens a deixar, né, essa ocupação, que para mim já se tornou extremamente sem sentido. Não são os jovens quem devem discutir em primeira instância a reforma do ensino. O jovem não tem maturidade suficiente ainda para definir o que é bom ou não para si, né? Os seus pais e aqueles que já têm 16 anos possuem o direito do voto, né? No caso, os pais, a obrigação do voto, eles possuem o direito do voto. O que eles têm que fazer é ver as propostas dos candidatos que eles imaginam, que eles pensam em eleger,
ir lá e votar neles e torcer para que eles cumpram aquilo que eles prometeram, né? E não ficar ocupando a escola dizendo que não quer alguma coisa ou quer outra coisa. Nós estamos formando realmente uma geração de mimadinhos, né? Eu tenho 29 anos hoje, né? Mas o meu pensamento ainda é extremamente conservador com relação a isso, assim como eu falo sempre. Jovem não tem maturidade para decidir esse tipo de coisa, né? E esta farra, essa verdadeira festa que eles estão fazendo aí nas escolas demonstra isso. Eles sabem que não vão conseguir nada, mas estão lá, estão fazendo o barulho deles, inclusive deixando de estudar. Não é isso aí? Então essas foram as notícias principais do dia aí. Uma boa tarde para todos.